Se não descer, eu como mesmo, eu não tenho calma, eu nem ligo, eu como mesmo. Ó, esquece. Uma análise do DIEESE do segundo semestre de 2022 mostrou que o número de pessoas com alguma ocupação de trabalho no Brasil aumentou depois da fase mais aguda da pandemia causada pela Covid-19. O problema é que a expansão vem ocorrendo em posições que exigem menos qualificação formal, e o mercado de trabalho no país se mostra em processo de grande precarização, tanto no estabelecimento de vínculos empregatícios, sem proteções trabalhistas ou sociais, quanto na geração de empregos pouco complexos, em posições que exigem menos escolaridade. No segundo trimestre de 2022, havia 98,3 milhões de pessoas ocupadas no país, um número superior aos 94,2 milhões do segundo trimestre de 2019 e aos 89,4 milhões do mesmo período de 2021. Os números mostram que a ocupação tem aumentado, mas em posições que pagam menores salários e com maior informalidade, o que revela um mercado de trabalho empobrecido e com poucas perspectivas de ascensão qualificada para grande parte dos trabalhadores. Segundo a pesquisa, o grupamento ocupacional com a maior expansão foi o de trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados, com 17,9%, seguido pelos operadores de instalações e máquinas e montadores, com 15,8%. A ocupação cresceu bem menos entre diretores e gerentes, com índice de 3%, e profissionais das ciências e intelectuais, com 3,4%, que, em geral, são atividades que exigem diploma de nível superior. Entre as pessoas com menos de um ano de estudo, as ocupações ficaram na média de 31,4%. Já entre os que possuem ensino médio incompleto, o índice foi de 14%. Entre os com ensino superior completo, a quantidade de ocupados aumentou somente 3,6%. Entre as ocupações não típicas para profissionais com ensino superior, chama a atenção o crescimento de 16,4% no número de balconistas e vendedores de lojas e de 6,8% no de vendedores a domicílio. Juntas, essas duas ocupações englobam mais de 560 mil pessoas com ensino superior completo. De acordo com o IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em 2,8 milhões entre 2014 e 2022, enquanto o número de pessoas que trabalham por conta própria ou sem registro de carteira aumentou em 6,3 milhões no período de 8 anos. Entre 2014 e 2022, a taxa de ocupação no país cresceu 4,1%, o que representa 3,8 milhões de pessoas a mais. Ou seja, a expansão do mercado de trabalho tem sido puxada pela informalidade e pelo chamado empreendedorismo de necessidade. Além disso, hoje quase 70% das empresas em atividade no Brasil são formadas por microempreendedores individuais, os MEIs, conforme informações divulgadas pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. O encolhimento da fatia de brasileiros com carteira assinada reflete não só a sucessão de crises econômicas na história do Brasil, mas também as constantes e crescentes transformações tecnológicas e estruturais no mercado de trabalho. Em agosto de 2019, a informalidade do mercado de trabalho brasileiro bateu recorde. Foram registrados 39 milhões de pessoas nessas condições. Isso equivaleu a mais de 41% da população de todo o país. Metade dos brasileiros sobrevivia na época com apenas R$ 438 mensais, ou seja, quase 105 milhões de pessoas viviam com menos de R$ 15 por dia para satisfazer as necessidades básicas, segundo o IBGE. Os 10% mais pobres, o equivalente a 20,95 milhões de pessoas, viviam com apenas R$ 112 por mês, ou R$ 3,73 por dia.
Com a pandemia, a situação piorou ainda mais e a renda de muitos trabalhadores, especialmente de moradores de favelas, diminuiu 80%, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e do Data Favela. Os números explicam o motivo para as extensas e angustiantes filas no aplicativo e lotéricas da Caixa Econômica Federal durante a pandemia, compostas por pessoas que precisavam muito do auxílio emergencial. Políticas públicas deveriam materializar a seguridade de direitos no Brasil e reduzir a calamidade de situações como essas. Mas a existência secular de bases extremamente desiguais tornou o assistencialismo ainda necessário em nosso país. Ignorando essa realidade, o que se viu, especialmente durante a gestão Bolsonaro, foi a defesa de que o assistencialismo é uma necessidade vista como um empecilho, que atrapalha e deve ser eliminado. Importante lembrar que, no auge da pandemia, Bolsonaro havia proposto como auxílio emergencial o pagamento de apenas R$ 200, limitado a trabalhadores informais por apenas 3 meses. Foi a oposição no Congresso Nacional que sugeriu e aprovou o auxílio no valor de R$ 600 e R$ 1.200 para mães chefes de família para 65 milhões de pessoas. O valor durou 5 meses e, em setembro de 2021, Bolsonaro reduziu o auxílio para R$ 300. Em uma lógica neoliberal eficiente, a economia se reduz à efetivação da luta competitiva entre indivíduos que, atomizados, são estimulados a trabalhar pelo máximo desempenho e, preferencialmente, de modo competitivo, pela conquista do maior pedaço de bolo do qual nem todos podem comer. O ser humano termina reduzido a uma engrenagem de mercado e submetido a uma lógica utilitarista, na qual a importância da acumulação de capital predomina acima das necessidades e dos valores individuais. As liberdades funcionais do mercado vêm antes de políticas públicas que assegurem mais igualdade social, econômica e cultural às pessoas. Em uma lógica neoliberal perfeita, os direitos essenciais são considerados custos altos demais para as empresas e para os negócios que desejam suprimi-los em nome da competitividade e da defesa da flexibilidade para o trabalhador. Em uma lógica neoliberal que dá certo, a garantia de dignidade humana parece incompatível para o eficiente acúmulo de capital. Nesse cenário, a ganância termina assumida como norma de atuação e a competição desenfreada entre as pessoas é estimulada ao máximo. Tudo para que a tal sociedade do desempenho funcione com excelência. No livro Origens do Totalitarismo, a filósofa alemã de origem judaica Hannah Arendt trata da realidade do ser humano como um indivíduo que produz sua condição no mundo por suas ações. Na obra, ela apresenta os conceitos de Homo faber e Animal laborans, que definem o indivíduo que produz o mundo por meio do próprio trabalho. Indivíduos que precisam produzir utensílios para facilitar o próprio trabalho acabam perdendo-se em seu meio, passando a ser um Animal laborans e tornando-se eles mesmos um utensílio em meio às máquinas. Essa condição sugere a posição que as pessoas, ao longo da história, passaram a ocupar nas organizações e empresas, sendo muitas vezes consideradas mais uma ferramenta ou instrumento de trabalho em meio às outras tantas demais peças do sistema. A autora também diz que para esse indivíduo que só trabalha e tende a isolar-se com sua atividade diária, falta tempo para pensar o mundo. E que isso pode acontecer mais facilmente em uma realidade em que os principais valores são ditados pelo trabalho, e onde a maioria das atividades humanas se resumem somente a ele. No livro Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han explica que quem fracassa na sociedade neoliberal de desempenho, em vez de questionar o sistema, o Estado ou a sociedade, considera a si mesmo como o responsável por seu fracasso e se envergonha por isso. O regime neoliberal atribui responsabilidades unicamente individuais. A agressão acaba dirigida a nós mesmos. Ele não transforma explorados em revolucionários ou protagonistas da resistência diante das opressões. Cria depressivos. Faz isso porque indica ser o fracasso um elemento da escolha individual dos que talvez se mostrem como menos adaptados,
diz ele em um dos trechos do livro. A materialização dos direitos humanos requer movimentos constantes e crescentes de resistência contra abusos exploratórios. Também exige a desconstrução da cultura da insensibilidade coletiva, da naturalização da desigualdade e de toda forma de opressão e silenciamento das classes e dos grupos subalternizados. Que a gestão Bolsonaro jamais retorne e sirva ao menos para nos estimular a compreender que direitos humanos não são vantagens concedidas pelas autoridades, mas algo conquistado pela população. Foram necessárias muitas lutas e mortes para que qualquer direito mínimo que aproveitamos hoje em dia existisse. E que a precarização do trabalho no Brasil, cada dia mais comum, não nos desestimule a lembrar sobre a importância de continuarmos lutando pela defesa dos direitos essenciais, pela defesa da dignidade da vida humana e por uma maior igualdade de oportunidades. O conceito de retrocesso sempre foi uma questão de ponto de vista. Enquanto uns perdem, outros ganham. Que estejamos sempre atentos e vigilantes sobre quem ganha. Porque os caras é mentiroso, cuzão, quer fazer você achar que você é empreendedor. Pra falar, ó, é tipo assim, ó, você é o escravo da Casa Grande e o escravo da senzala. Cata o da senzala e bota aqui na Casa Grande, que ele vai achar que ele é branco. Entendeu? Exatamente, então cata um e fala que ele é empreendedor, que ele vai achar que ele é igual nós mesmo. Aí ele vai mandar aquele cara ali que tá tentando fazer as coisas pra Cuba. Entendeu? É isso, parceiro. This is the world of perfect freedom. Freedom? Perfect freedom. A world in which you have no restriction. Is this really freedom? Yes, this is what it is. However, this world has nothing in it. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê o Flávio, que manda uma mensagem para a esposa dele, a Kátia. Eu e Kátia estamos juntos há 21 anos. Sou fã incondicional dessa pessoa amorosa, atenciosa, corajosa e inteligente. Temos uma misturinha chamada Luiz, uma homenagem a outros Luizes que encantaram o nosso Brasil, com destaque para Luiz Gama, Luiz Inácio Lula da Silva. Estar no mundo é um imenso desafio. Estar no mundo com eles é um imenso desafio gratificante. Valeu, gente! Beijo!